Seja bem-vindo ao Jornada Universitária do UniCesUSC. É muito bom contar com a sua presença, a sua curtida, a sua visualização neste programa que está sendo o maior sucesso, trazendo dicas valiosas sobre a sua escolha universitária, que envolve graduação, instituição, o seu futuro, não é mesmo? Futuro universitário, futura universitária. Ou quem sabe alguém que está voltando a ser universitário, né? Que bom que vocês estão acompanhando esse programa e recebo aqui com muito carinho minha amiga, a professora Marília Amaral. Deixa eu olhar o sobrenome, porque eu conheço como Marília ou Mari, né? Mas que bom reencontrá-la, como você está? Um prazer, Anderson, novamente nos reencontrarmos. É muito bom poder estar aqui, né, conversar um pouquinho, né, trocar algumas ideias também, especialmente sobre a psicologia, né? Que bom, e especialmente também porque você já andou com a gente pelos colégios, fizemos várias feiras de profissões, né, a nossa jornada das profissões juntos, você sempre disposta, sempre muito conectada com o público jovem, que é a base, né, da nossa, vamos dizer assim, da nossa audiência nesse programa. Claro que todos os públicos estão sendo atingidos, mas ele foi criado para chegar ao público jovem, ao público egresso do ensino médio e levar a informação. E aí, feliz com a escolha de psicologia ainda ou encheu o saco já da psicologia? Não, muito feliz e sempre, né, com novas atualizações, sempre com coisa nova chegando, né? Um curso que está sempre à frente, sempre se ampliando, sempre muito diverso e dinâmico, né? Quando você escolheu psicologia lá atrás, né? Vamos voltar. Você tem cara de menina, jeito de menina, mas vamos lá, você já não é mais. Sim, já não é tanto o que parece. Então. Mas você passou por esse processo que a meninada tá passando, né, professora? Marília, então assim, como é que foi essa tomada de decisão? Foi muito. É isso e pronto? Também passou por aqueles momentos de. Ai, agora tô em dúvida, né? Como é que você decidiu pela psicologia? Bom, eu decidi pela psicologia, eu acho que a partir de algo muito claro para mim, que era gostar de gente, né? Assim, então, um profundo interesse por pessoas, né? Então, e gostar de estar entre pessoas também, né? Então, acho que isso foi fundamental. Gostava também muito de ler, né? Nunca fui boa nos cálculos, né? Nas exatas, então isso também foi importante. Já excluiu bastante coisa Quando ali. a gente compreende Né? também as nossas fragilidades e potencialidades e as coisas também que a gente gostaria de estar. Então, acho que isso já foi me direcionando, né, para as áreas humanas e da saúde, de certa forma. E então, assim, o curso de psicologia ele já foi se acenando para mim de alguma forma, né? Claro que conhecer outras pessoas, né, que faziam psicologia ou ler algumas coisas me ajudaram muito. Então, por isso, né, quem está buscando aí né, ainda está em dúvida, é conhecer, né, conversar com pessoas que fazem, conversar com diferentes profissionais, mesmo que não sejam tão próximos, mas agora a facilidade das redes sociais também, né, de procurar perfis e tudo mais. Então, acho que isso ajudou muito. Não tive tanta dúvida em relação à escolha do curso, mas eu sempre conto e até, né, os estudantes e as estudantes sempre ficam meio impressionados, porque eu conto que eu entrei na psicologia não querendo ser psicóloga. Eu nunca quis ser psicóloga. Meu Deus, mas o que que a pessoa aí faz sem ser isso? O que Exatamente, vai. assim. Eu entrei muito querendo conhecer, assim. Eu sempre tive muita sede de leitura, de conhecimento, né, de conhecer coisas novas. Vou entrar nesse curso porque eles vão fazer eu ler bastante. Vão fazer eu ler bastante e eu vou conhecer muita coisa nova, né? Me interessava muito pela filosofia, por escrita, por aprender a escutar, né, Uhum. também, né? Então, mas nunca quis ser psicóloga, né? Por quê? Porque eu tinha também uma ideia, que eu imagino que a maior, né, parte hoje das pessoas ainda tem, ainda que tenha modificado bastante, é que a psicologia era sempre ou num contexto clínico, né? Então, do consultório, da clínica enquanto consultório, ou num contexto organizacional. Então, era o que eu conhecia, eram as pessoas que eu conhecia, era o que eu via na TV, era o que eu via nos filmes. E eu pensava, acho que não consigo me ver nesse lugar, né? Então, eu tinha isso. Nenhum dos dois combinava com você. Nenhum combinava. Mas ao mesmo tempo eu achava muito interessante o curso enquanto estudo. E eu queria muito, mas muito sempre ser professora, né? Então, desde a infância era a minha brincadeira favorita. Então, eu brinco que eu entrei para querendo ser professora. Do que? Não fazia a menor ideia.
não tinha a menor ideia do que eu queria. Ser professora do quê, nem pra quê, nem aonde, né? Mas eu entrei querendo muito ser professora. E o curso de psicologia foi me levando para diferentes caminhos, né? Então, ele é um curso que possibilita muitas experiências diferentes. E aí, de antemão, assim, eu já fui vendo que existe sim, né? Claro, a gente tem uma ótima base em pensar a atuação clínica, a atuação organizacional, mas isso se amplia muito quando a gente vai conhecer outras possibilidades de atuar com grupos, de atuar em contextos hospitalares, do esporte, das políticas públicas, né, de saúde. Que hoje cada vez mais são necessárias para poder guiar, né, Exatamente. os governantes, né, Isso, atuar os no secretários SUS, a poder tomar atuar na decisões. assistência social, atuar no contexto jurídico. E aí foi se ampliando, ampliando, ampliando. E eu fui vendo, poxa, tem muito mais coisa do que eu imaginava. Mas ainda assim, me formei também pensando, gostei de várias coisas, mas não sei o que quero disso tudo, né? Também saí pensando assim, agora sim eu tenho certeza, não quero ser psicóloga. Saí com mais certeza ainda quando eu estava quase saindo. Eu entendi que poderia ter a possibilidade também, por isso a psicologia é uma ciência e profissão, porque além de possibilitar a atuação, né, no mercado, também também poder produzir ciência. Né? Ou seja, também ir para o campo da pesquisa, também ir para a carreira acadêmica. E aí foi então que eu entendi que eu poderia fazer então E ler mais mestrado, ainda. ler mais O teu ainda. negócio é ler. O Então teu eu negócio entendi era que eu ler todos. podia ir para o mestrado, depois ir para doutorado, né? E fui ampliando ainda mais as possibilidades dentro da psicologia. E fiz tudo, mestrado e doutorado na psicologia, né? E me tornei professora de psicologia. E hoje eu entendo que isso também é fazer psicologia. Sim, sem Então, dúvida. assim, né, me sinto psicóloga, me sinto professora, mas também me sinto psicóloga, porque entendi também que isso, a docência também é parte da psicologia, né? Então, foi uma trajetória muito não querendo ser psicóloga, mas já fazendo psicologia, né? Então, acho que também ficou recado aí, às vezes, para as pessoas que ficam, às vezes, achando, nossa, eu sempre sonhei em ser psicóloga. Não, nem sempre. Ou Nem seja, para sempre. fazer psicologia não precisa ser psicólogo clínico, Não, né? de forma Porque você tem muita, como você disse, né? Uma das áreas da psicologia que eu mais adoro, assim, quando a gente olha o quanto a psicologia pode nos brindar, né? Com os seus conhecimentos, está na economia comportamental. O quanto que a psicologia, por exemplo, explica diversos comportamentos humanos, trazendo lá desde a antropologia, da filosofia, da sociologia, mas ela consegue combinar tudo isso e explicar assim, olha, as pessoas têm uma tendência a esse comportamento por conta disso, disso, né? Tanto é que um dos livros, assim, acho que mais fantásticos dentro desse contexto, da Daniel Kahneman, que foi ganhou o prêmio Nobel de Economia, ele era psicólogo. Aliás, ele é psicólogo, ele é vivo ainda. Então, imagina, um psicólogo ganhando o prêmio Nobel de Economia. Gente, isso é mais do que uma evidência de que a psicologia tem força para explicar, enfim. E transitar nas transitar. mais diferentes áreas, assim. Então, atuar desde pensar, né, comportamentos climáticos, né? Então, de pensar o que a psicologia tem a ver, pode pensar, né, em pensar emergências ambientais, em pensar questões econômicas, em pensar transformações políticas numa sociedade, né, em pensar a atuação de diminuir desigualdades sociais, né? Então, a psicologia ela pode transitar das mais diferentes formas, que não somente, né, no contexto ali, Clínico, frente a hospitalar, frente, né? ali com a pessoa, num contexto individual, clínico, né? Que é muito importante, sem dúvida. E né, vai mas continuar não precisando. vai continuar, mas ela é muito mais ampla, né? Então, isso Nesse é bem caso do Daniel importante. Kahneman, por exemplo, né, do livro dele, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, o que acontece? Quando a psicologia ela entra na economia e consegue trazer toda a sua explicação, toda a sua ciência, muita coisa para a economia faz mais sentido. E consegue dar muito mais, digamos assim, muito mais respaldo para uma série de tomadas de decisões. De
tomada de Olha só. decisões, de pensar também de que forma economicamente, a partir de uma lógica econômica também as pessoas vão adoecendo, né? De que forma as pessoas produzem autonomia, né? A gente fala muito em autonomia, né? A autonomia está diretamente ligada a relações econômicas, a relações políticas, a relações culturais, né? Então, quando a gente consegue entender que a psicologia pode transitar e tem efeitos para pensar, não somente para explicar, mas Sim. também para prevenir determinadas situações, né? A gente consegue entender o quão ampla e diversa ela pode ser, né? Então, realmente é isso. Não precisa querer entrar na psicologia para, né, Ser o psicólogo, vamos dizer assim, né? Dentro daquela caixinha que muitas Exatamente. vezes. Porque se você pega, foi como eu falei com as colegas de nutrição mais cedo num outro episódio. Quando você pega um folder, por exemplo, de nutrição, você vai ver uma semelhança gráfica do modelo ali utilizado e de tudo mais, quase igual em todas as universidades. Num curso de gastronomia, você vai ver uma pessoa vestida com aquela roupa da gastronomia, de branco, numa cozinha, toda limpa, a roupa toda limpa. Eu digo, essa pessoa não cozinha, porque não tem como cozinhar e ficar e etc. E não tinha uma panela suja. Então, assim, muitas vezes se apresenta um estereótipo, né? E se reduz, né, a visão. Mas você falou, né? Poxa, de prevenir, de estudar possibilidades. A psicologia, por exemplo, na segurança pública, né? E por que os atores, né? Por que as pessoas que são sujeitas a cometer determinados delitos e crimes, né? Então, assim, ó, como que o campo psicológico pode ajudar a compreender o fenômeno social, né? E até psicológico leva as pessoas a isso, para prevenir, né? Exatamente. Então, segurança pública, pensar políticas de moradia, né? Por que as pessoas muitas vezes, né, em determinados locais, né, vão ter mais condições de adoecimento, às vezes, né? Seja Adoecimento emocional, mental, né? exatamente. Em políticas públicas de cultura também, né? De cultura, de lazer, de turismo. Pensar também a psicologia nas políticas de educação, nas políticas de assistência social, né? Agora na pandemia todo mundo viu as pessoas falando sobre o CRAS, sobre, né, esses benefícios, enfim, esses auxílios do governo ou políticas do Estado. Quem está à frente nessas políticas são assistentes sociais e psicólogos, né? Então, Ali no Outubro Amarelo, né? Que é Outubro Amarelo ou Setembro Setembro Amarelo, Amarelo, né? Outubro é Outubro Rosa, né? Mas no Setembro Amarelo, por exemplo, se chama atenção pro suicídio, né? isso, Pra um para a tema questão do suicídio, né? né? Então, assim, por que esse número tem aumentado? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Então, esse pensamento em campo de pesquisa, de reflexão, de análise, de estudo, vai trazer muitos insights, enfim, muitas soluções com diferentes áreas de conhecimento, mas que são fundamentais ter alguém que entenda, né, a Exatamente. psique humana, como que funciona a mente humana, por que as pessoas começam a pensar, o que elas perderam, o que lhes falta, né, e tudo Em mais. qualquer política pública que a gente tenha hoje no país, né, em todas elas, os profissionais, né, de psicologia podem estar atuando, prestando consultoria, assessoria, justamente por compreenderem não só indivíduos, mas também grupos, também sujeitos, também comunidades, né? Então, é um trabalho que também a gente pode fomentar que outras leis, que uma transformação, né, social mesmo, de país e tudo mais. Então, não é somente dentro de uma empresa, pode ser em empresas públicas, empresas privadas, né, o próprio consultório, todos esses locais, não importa onde os profissionais de psicologia atuem, em todos eles o nosso trabalho é de prevenção e promoção à saúde mental. E aí, quando você falou das organizações, né, das empresas, sejam públicas ou privadas, nós estamos trabalhando mais, né? Muito mais, né? Até esses dias comentando num grupo, né? Eu fiz uma brincadeira, o pessoal começou a rir de mim, porque eu disse, olha, e mesmo se eu assistir isso não tem problema, mas é que realmente eu não assisto novela, mas eu citei, olha, gente, a novela das 8 antigamente começava às 8. Né? E a novela das 8 agora começa às 9h30. Os filmes proibidos eram às 10 da noite. Então havia o entendimento de que 6 e pouquinho para 7 horas todo mundo estaria em casa, que todo mundo ia estar, né, disponível para assistir a novela das 8, né, e que 9 e pouco da noite as crianças estariam na cama, vamos assim dizer.
Nós estamos saindo mais cedo de casa, nós estamos voltando mais tarde para casa, nós estamos tendo menos tempo de conviver dentro da nossa própria casa com os nossos familiares, né? Pelo menos a família íntima, primária. Nós muitas vezes somos hóspedes da nossa própria casa, né? As pessoas, mas eu não. Quando elas brincam, quando elas falam assim, meu Deus, faltou gás, eu nem sei mais o que é faltar gás. Olha, faz 6, 8 meses que eu troquei meu botijão de gás. Eu falei, então você não cozinha, né? Então, o que ocorre? Isso tudo faz com que, se a gente não está disponível para nós estamos disponível para alguém, ou alguém está sequestrando nosso tempo, né? Ou trânsito, ou hora extra, ou enfim, etc, etc. E isso vai trazer consequências. E hoje nós temos uma sociedade que está nitidamente mais doente. Assim, esse nitidamente é a minha percepção. Eu não sei se é porque a gente tem mais hoje informação, mais estatística, mais controle, mas acho que é claro e evidente que está todo mundo mais doente, né? E muitas dessas doenças estão surgindo no campo profissional. Que é a sociedade do cansaço, né? Sociedade do cansaço? Que é justamente isso, né? As pessoas muitas exaustas, vezes, né? Cansadas. Inclusive, o pouco tempo que estão em casa é cansadas, né? Não tem a qualidade de estar em casa fazendo coisas legais, né? Tá em casa cansado, né? Tá em casa cansado para si mesmo, pro seu lar, pra sua família, né? Para as pessoas que estão à sua volta, né? Porque ainda mais complicado do que se estar trabalhando mais ou estar mais fora, né? Produzindo, que é isso que está acontecendo, né? O tempo todo, né? E, portanto, se adoece mais porque se dorme menos, se tem menos atividade menos física, atividade física, alimentação, sociabilidade, a gente não convive mais, né, com as pessoas, a gente agenda. Ô Marília, e às vezes menos tempo para não fazer nada. Pra não fazer nada. Porque às vezes o não fazer nada é bom. Não fazer nada. O ócio também tem o seu valor dentro do contexto, claro, dos momentos que Mas ninguém tem tempo para nada, nem para nada. Tem que agendar um banho, às vezes. Agendar um banho foi agendar ótimo. Um banho. Agendar um banho. Né? Então ali, né, agendar a quantidade de marmita da semana, salada de fruta para levar pro trabalho, né? Sabe que eu tenho amigos que fazem a marmita da semana. Sim. Então, o domingo o final do domingo é comprometido para isso. Mas o mais agendar o banho foi talvez ótimo. O que o cansaço ele fique mais veemente aí, não é porque é um cansaço, sim, para algumas pessoas, né, um cansaço físico, dependendo, né, do tipo de trabalho que se exerce, se é um trabalho mais braçal, trabalho físico, repetitivo, trabalho repetitivo, trabalho do trânsito, do ônibus, enfim, de todas essas coisas, ou também um cansaço mental, né, que te esgota. Que esgota e, portanto, não deixa as pessoas dormir. E isso tem alguns efeitos, né? Como não só o adoecimento, mas as pessoas recorrendo cada vez mais à medicação, né? Então, antidepressivos, ansiolíticos, medicação para dormir, medicação para acordar, medicação para ficar menos ansioso. Meu Deus do céu. Né? Tem medicação para acordar? Tem. Então tem para tudo, né? Então, não, é sério? Sim. Para se manter mais alerta, né? Ah, sim. Para dormir eu sei que tem, agora para acordar. Pra se manter mais ativo, né? Então, todas essas coisas, o que elas estão nos dizendo, além desse cansaço, é que elas também estão nos dizendo que, e aí eu acho que também é uma das coisas mais difíceis, que nós não só estamos admitindo, dentro do possível, que estamos cansados, como também a gente está, estamos nos punindo por não estarmos produzindo como deveríamos ou achamos que deveríamos. Ou seja, um problema como resultado de um outro problema. Exatamente, ou seja, eu preciso estar alerta para produzir mais. Eu tenho que publicar alguma coisa agora no status ou alguma coisa, porque eu preciso entregar mais do que eu estou entregando, porque eu estou passando tantas horas nesse trabalho e não estou conseguindo fazer, não estou rendendo, né? Ou seja, essa busca por uma produtividade intensa e acelerada, né? E que eu volto para casa e em casa o meu tempo de descanso, o meu tempo de outras coisas é pensando ou até mesmo tentando criando estratégias. Dar conta daquilo que eu acho, né, ou não consegui produzir. E aí, isso é interminável, né? Isso é interminável, porque isso sai daí de um lugar que é uma pessoa, um chefe, né, uma pessoa, né, uma hierarquicamente acima de mim, dizendo o que eu tenho que fazer, né? Não precisa mais existir essa pessoa.
Porque eu mesma faço isso comigo. Olha só. Né? Então, esse é um processo que eu vou já, né, produzindo sobre Tá, mim mesma essa vigilância. E esse esgotamento tá ali. E esse esgotamento ali. Então, Vai... eu deixo de simplesmente ser vigiada, né, e olhada e cobrada por alguém. E agora eu mesma faço isso comigo, né? Isso é uma das coisas de quando o trabalho e a produtividade ele tá nas nossas entranhas já. E aí vão entrar todas essas... professor, por gentileza, até gostaria de... E vou aprender agora, né? Às vezes, por vezes, eu tenho dúvida se fala Burnet ou Bourneau, né? Ou se tanto faz, mas eu acredito que é o que deve ter um termo mais correto. O burnout. Burnout, viu? Ainda não falei o que era, ó. É o burnout. Cal, tem que me ajudar aqui, ó. Nessa parte nós vamos ter que cortar. Então, não é Burnet nem Bourneau, é burnout. Tá, corretamente é burnout. É o excesso de trabalho, o burnout? É quando alguém diz assim, ó, fui afastado por burnout. Na verdade, ele não acontece somente pelo trabalho, mas principalmente, né? Ah, tá. Que é justamente, o burnout eu acho interessante porque ele eu acho uma boa tradução, porque ele é uma queima, né? Ou seja, é diferente só do cansaço, né? Ele é uma profunda exaustão e um desgaste que é justamente aquela exaustão no qual eu não tenho mais condições, às vezes não consigo nem pensar sobre a minha própria exaustão, que é quase aquele desligo. Caramba. Né? Quando ali o raciocínio já fica lento, quando a pessoa passa a ficar as informações um pouco mais desconexas, ou seja, é a queima mesmo, né? Tá. Ali da percepção do tempo, da percepção da memória, da percepção da atenção, né? Quando tudo isso ele chega ao seu ápice do desgaste. E né? pelo fato de algumas décadas atrás a gente não falar disso tão claramente como se fala hoje, tudo bem, tem mais acesso à informação, mas de novo uma evidência de que tem mais gente com isso do que antes. Sim. Né? Por isso que se fala tanto e o tempo todo, e até artistas, né? Gente dos mais diversos campos de trabalho, famosos, admitindo sem nenhuma vergonha, né? Às vezes são afastados ou até mudam de carreira, ou dão realmente uma virada total porque criam um pavor, né? Eu conheci uma professora que hoje ela não pode passar na frente da escola que ela atuou por quase 30 anos. Porque já era, sim, né? Tem vários gatilhos, aí o marido tem que transitar por outras ruas, eles moram próximos, já trocaram de endereço, tiveram que voltar, porque enfim, o imóvel deles era ali próximo e tal, já teve até internada em clínica especializada, tamanho o efeito que a situação do trabalho gerou, né? O sofrimento psíquico intenso, né, que vai gerando. Sim, sem dúvida, pensar que os dados estatísticos, a produção de conhecimento, né, faz com que esses sofrimentos se tornem mais visíveis e falados, né? Mas também, óbvio, que as pessoas hoje têm mais condições de falar sobre isso. Então, o preconceito já é menor. Sim, e elas estão mais... Ou seja, as pessoas já entendem, por exemplo, que não é frescura, sim, que, né, algumas, né, que não é frescura, que não é, né, aquela coisa que a gente falava, por exemplo, da depressão, porque não tem uma pia cheia de louça para lavar. Ou seja, as pessoas estão começando a entender, né, mais hoje em dia, que falar sobre sofrimento psíquico, ela não é algo, né, feio que precisa ser escondido, sim, ou uma fragilidade algo de pessoas fracas, né? Mas que sim, é algo que as pessoas sentem, elas só não falavam, não tinham condições de falar. Então isso é importante, né? Eu acho que o sofrimento é do sofrimento, né? Exatamente. Porque você tá sofrendo por estar sentindo, por estar passando por aquilo. E o sofrimento de ter que esconder porque tem medo da reação das pessoas próximas, né? Mas o que se altera também, e que é importante, é que os nossos modos de nos relacionarmos também foi mudando. Acho que também não dá pra gente esquecer aí que, né, os modos de trabalho, as relações de trabalho se modificaram, né? Então, hoje a gente tem relações de trabalho que são diferentes, né? Que carga horárias diferentes, umas
pseudo-flexibilizações também que são um pouco diferentes, mas também as próprias relações entre nós, seres humanos, muito mediados pela tecnologia, que também geram um profundo desgaste, né? Um desgaste, inclusive, cognitivo, né? Um cansaço cognitivo e mental, né? Ou seja, hoje a gente tem um outro tipo de produtividade, que é, né, produzir e trabalhar, né, menos talvez como antigamente, no sentido de cargas horárias tão fixas, mas hoje o contexto nos possibilita que a gente trabalhe em casa, que a gente trabalhe pelo celular, que a gente trabalhe, faça uma reunião online, viajando, né, passeando. Ou seja, essa falsa ideia que fica de que agora você pode trabalhar em qualquer lugar. A única questão é que agora você trabalha em qualquer lugar e a qualquer hora. E assim como é importante a gente ter acesso, né, a profissionais qualificados, enfim, acesso à saúde mesmo, né? Porque todos nós atravessamos ali o período de pandemia e cada um saiu daquilo ali de uma maneira diferente, né? Tivemos pessoas que perderam vários membros da família, negócios que foram dizimados, né, empregos que foram, enfim, poderia citar muita coisa aqui que aconteceu. E todo mundo, de alguma forma, não tem pessoa no mundo que não tenha sido afetada, de alguma forma foi afetada. E eu nunca imaginei na minha vida, né, que aguentei, passei e tudo mais, e agora, recentemente, estourou em mim crise de pânico. Né? Esse ano tive que buscar realmente assim, ajuda especializada, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. A falta de ar, a palpitação no coração, o travamento muscular. Imagina quantas vezes eu fui parar na emergência e uma vez invadi a UPA na certeza que estava tendo ataque cardíaco, né? Um infarto, alguma coisa assim. E tudo isso trazendo, né, todas essas situações, assim, eu sei que eu estou diferente pós-pandemia, assim, eu tenho absoluta certeza, busquei as minhas respostas, estou, né, assim, né, seguindo um determinado tratamento, mas eu não consigo imaginar, tá, passar por esse processo sem ajuda especializada, porque sozinho você não consegue, entende? Você não consegue porque, assim, você primeiro fica tudo muito confuso, né? Depois você começa a se cobrar por que você está sentindo aquilo, quando você, na verdade, deveria ser, muitas vezes, a referência para outras pessoas que você sempre achou que, né? Não, meu Deus, é uma confusão tamanha, olha assim, você vira um nada, né? E só que, vamos lá, eu tenho com quem conversar, eu tenho o recurso para poder me tratar, fazer as minhas buscas, enfim, comprar medicação, se for necessário. Então eu tenho alternativas, né? Mas tem muita gente que não tem, né? Como você falou, às vezes tem um preconceito no seu grupo social, família ou amigos, né? Às vezes tem um medo de com quem falar e tudo mais. Então, quando a gente fala da psicologia ou até mesmo, né, da psiquiatria, se você falar que você foi no psiquiatra, então deu, né? Em determinados grupos que você está inserido, meu Deus, é um preconceito enorme. Ainda, né? Que coisa, né? Mas muita gente não tem esse acesso. Então a psicologia no campo social mesmo, de levar para grupos vulneráveis que também estão passando, pelo amor de Deus, né? Existem situações onde o terror, né? A preocupação, o pânico ao crime, né? Determinados horários não pode sair de casa, não pode vir, o filho ainda não chegou da escola, não chegou do trabalho, o que está acontecendo, Sim. né? Os efeitos da pandemia, acho que tem várias coisas que tu trouxeste, né? Os efeitos da pandemia, né, a gente acha que eles se encerraram. Não, né? A gente nunca. tem aí efeitos, né, que perduram, né? Toda vez que a gente fala de sofrimento psíquico, a gente está falando, a gente não cabe num tempo cronológico, né? Ele nunca cabe nesse tempo, né? A gente não tem como dimensionar isso. Então, por isso as pessoas às vezes, mas até agora tu tá sentindo isso, né? Não existe isso do tempo, né? Ou, é agora só agora tu tá falando isso. 2 anos depois, não, né? Não existe, né? Isso pra tudo, né? Por exemplo, por luto, né? Por exemplo, para uma pessoa que passa por uma situação de violência, as pessoas, agora que tu vai falar disso? 5 anos não depois, existe, 10 anos depois. Não existe tempo, né?
processo de sofrimento psíquico e de elaboração e de conseguir dizer, identificar isso, leva um tempo que não é um tempo que pode ser contabilizado cronologicamente. Isso é bem importante das pessoas compreenderem, né? Porque senão se leva a entender que a saúde mental é algo muito pontual, e não é. Né? Por isso, às vezes, leva tempo. Às vezes, ser acompanhado por um profissional de psicologia. Nossa, mas tantos anos? Sim, né? Às vezes vai sim levar muito tempo, né? Porque é um tempo de uma vida, é um tempo de um processo, é um tempo de várias questões. E único, né? para cada pessoa, porque Exatamente. é totalmente singular, né? E outra questão que tu trouxeste é a questão de, por exemplo, tu conseguir identificar, né, que tu não estava bem e hoje conseguir nomear o que tu sentiu, né? Isso é muito recente. Especialmente para homens também, Nossa, né? total. Então, Quando você é assim, pai de família, quando você é uma pessoa que tem uma certa porque a saúde, figura social. falar sobre, né, o que se está sentindo não é algo que hoje, né, que as pessoas consideram que tem tempo para isso. Ninguém quer te ouvir. E ninguém quer te escutar. Se convidar para tomar né? uma rodada de chopp, vem uma turma. As pessoas não querem escutar sobre isso, né? E, já tenho os meus problemas, por que eu vou escutar os teus? Exatamente. E, portanto, as pessoas também não querem escutar, e também as pessoas não né? Principalmente aí, por que eu nomeei homens, né? Porque essa é uma das questões de saúde mental, por exemplo, que os homens, né, historicamente, culturalmente, entenderam que não faz parte da vida, né, deles. Então, portanto, não tá no meu roteiro, não posso. Não preciso procurar saúde, não preciso, né, aquela velha história, eu não sou louco para procurar e nem sou frágil, né, para estar falando sobre isso, né? A história do homem não chora, né? Então, todas essas questões culturais, elas levam a adoecimentos e a algum momento essas questões, elas vêm pro corpo, né? Sim. Elas se mostram das formas, às vezes, mais difíceis. Então, por isso, hoje tu conseguir identificar, pode ter certeza que tem um trabalho histórico, cultural e científico muito importante aí, que fizeram com que hoje tu consiga nomear, falar disso aqui, né? Poder buscar ajuda, também é uma outra coisa, né? Eu entendo, eu reconheço que eu sinto, e eu, portanto, agora tenho condições de entender que eu preciso de ajuda, né? Eu preciso, seja dos meus amigos, seja dos meus familiares, seja de um profissional qualificado que sozinho eu não estou conseguindo, né? Então isso também é um processo histórico, cultural e científico bem importante que acontece atualmente, né? E como ajuda, né? Quando você pode, pelo menos, ter essa consciência de que precisa e tem os meios para, né? E quem não tem, né? Isso. Quando a gente vai trabalhar com populações mais vulneráveis ou fragilizadas, né? Fragilizadas, principalmente no campo da psicologia comunitária, da psicologia social, que esse é o principal foco, né? Trabalhar a partir, né, já das desigualdades sociais, né? A gente vai trabalhar justamente para entender, para prevenir essas situações também, né? Mas também pensando de que forma essa produção de sofrimento, ela não se dá numa única via, né? Ela vai se dar também pela via do trabalho, das dificuldades de condições, das condições econômicas, das condições materiais, das desigualdades raciais, das desigualdades de gênero, das desigualdades, às vezes, por questões de deficiência. Ou seja, a gente vai ampliando esse leque para outras questões, e aí é papel dos profissionais de psicologia não atuar diretamente no foco, o problema é que essa pessoa está, né, com crise de pânico. Não, é entender que isso é multifatorial. Então, sim, ela está com esse sintoma. Porque é muito pequeno reduzir a só isso, né? Reduzir. Esse sujeito não é só a crise de pânico. Não, sem dúvida. Ele é um sujeito que tem família, é um sujeito que trabalha, é um sujeito que mora, às vezes, numa condição, né? Aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente fala muito de áreas suscetíveis a desastres e riscos, né? Agora tá chovendo muito, então pensar, né, que essa pessoa já começa a entrar em pânico quando ela começa a ver o córrego perto da casa dela, de aumentar o volume de água, escutar o primeiro barulho de chuva, né? É verdade. Então, essa pessoa, ela já começa ali a produzir, ou que mora em lugares em que não tem saneamento básico, então, portanto, não passa o lixo, e que então, portanto, vai ter mosca, vai ter barata, vai ter rato, isso pode
né, colocar seus filhos em risco, sua família em risco. Então, são uma série de condições que produzem esses sintomas. Por isso que, quando a gente trabalha em contextos de vulnerabilidade, nos interessa muito entender o território dessa pessoa, né? Entender quais são todas as questões que produzem esse sofrimento psíquico. Aí, né? aí você me fez lembrar daquele grupo de mulheres, que são milhares, especialmente em cidades como regiões como Baixada Fluminense ou São Paulo, que acordam ainda de madrugada, 4 horas da manhã, para pegar um ônibus 4h30, 5 horas da manhã, atravessa a cidade inteira para trabalhar, às vezes, em casas de família. Ou seja, dormem pouco, pegam um ônibus lotado, são assediadas todos os dias, né, por pessoas mal intencionadas, ou às vezes pelo transporte público que é mal ofertado, né? Então ficam ali totalmente comprimidas dentro do... E vulneráveis. Expostas, né? Exatamente, não tem como contar com alguém. E chegam até o local de trabalho e trabalham, e depois mais 2, 3 horas de ônibus de volta para sua casa, e às vezes morando em localidades que tem alto índice de crime. Tem que se cuidar, tem que ter certeza que vai chegar, os filhos vão estar bem em casa, e ainda tem todo um serviço no lar, Uma nova jornada e de tudo trabalho, mais, e assim é a vida. que é do cuidado, né? Do Que, trabalho inclusive, doméstico. que do foi inclusive cuidado. tema de redação do Enem do ano passado. Isso, trabalho de cuidado e Quem doméstico cuida- não remunerado, né? Quem cuida dessa pessoa, né? Exatamente. Quem cuida dela? Ela cuida de tanta gente, mas quem que cuida dela, né? E isso que nos interessa, né? Então, nas políticas públicas de saúde, é pensar, né, nesse contexto todo, né? Não de todas as pessoas que acessam os serviços de saúde, de assistência social, né? Os serviços de segurança, que não são só para prevenir crime, mas também para proteger contra crimes, mas também de prevenir, né? Que as pessoas estejam expostas, vulneráveis, né? É pensar de que forma também as políticas podem promover com que as pessoas tenham mais espaços de sociabilidade. Mas isso a psicologia não tem nada a ver, tem muito. Fortalecer vínculos comunitários, fortalecer que as pessoas queiram, né, umas apoiar as outras. E o sentido de pertencimento, ele é curativo, né? Exatamente. E é científico, né? Isso tem ampla pesquisa. Exatamente. Que você tem um sentido de pertencimento. Ou uma comunidade religiosa, ou uma comunidade, né, do bairro, ou outras formas de grupo. Relações de afeto, né? Laços de afeto que se tem. Adoece menos, vive mais, né? Tem com quem contar, se sentir apoiada, escutada. A rede de apoio, né? Rede de apoio, que nem sempre vai ser família. Nem sempre vai ser um colega, né? Nem sempre vão ser as pessoas que... lá da tua igreja, ou lá do... né? vão estar ali diretamente. São múltiplas possibilidades. Exatamente, mas vão ser pessoas que, às vezes, nem têm a mesma experiência que tu, né? Eu sei o que tu tá passando. Não sei. Eu não sei o que tu está passando, mas eu sou capaz de compreender que tu está precisando nesse momento da minha atenção e da minha disponibilidade, da minha... Ai, mas agora você falou uma coisa que... Professora Marília, agora você falou uma coisa que eu acho que tá valendo mais do que dinheiro, né? Que é a sensibilidade, a escuta empática, a percepção da pessoa, entender que você tá precisando, aliás, que o outro, né, tá precisando da minha atenção. A gente tá perdendo isso, né? Tá perdendo isso no trabalho, tá perdendo isso... Pode ser que eu não sei, eu nunca experienciei nada do que tu experienciou. Sim. Pode ser completamente diferente, tu tem uma vida, uma história, enfim, completamente diferente da minha. Eu nunca estive nos lugares que tu esteve, talvez nunca esteja. Não vejo a vida da mesma forma que tu, enfim. Mas, né, e às vezes a gente diz assim, eu sou capaz de me colocar no lugar do outro. Muito difícil. Muito difícil. É bonito de falar, né? É muito difícil, né? Mas eu consegui ter a sensibilidade de compreender que, mesmo eu não sabendo nada disso, eu consigo sim me colocar à disposição. E quando eu falo me colocar à disposição, não é assim, me liga a qualquer hora, ou qualquer coisa me liga. Não, né? Porque esse qualquer coisa me liga, a gente sabe que não é. Não funciona. É assim, não né? dá. Mas nesse momento aqui que tu tá conversando comigo, eu estou inteiramente te escutando. Eu não tô olhando no celular, eu não tô
preocupada se alguém tá chamando. Eu tô realmente, né, Conectado comigo nesse conectada momento. e me colocando à disposição. E é legal, não é? Não é bom conversar assim, totalmente. A gente sabe que tá chovendo lá fora, Sim, mas a gente não tá vendo nada. sim, Nós estamos imersos nesse momento. E exatamente. como é gostoso, não é? É exatamente, e é isso que as pessoas, né, muitas vezes essa é a promoção de saúde, né? Ai, não é fazer algo muito transformador, né, e grandioso, né? Mas é isso, assim, né? Em que ponto eu estou realmente E dedicando-me à através de projetos promoção? você pode fazer isso, né? Você Sim, pode fazer isso através de projetos, por exemplo, no ambiente escolar, tem a prevenção ao bullying. Você pode fazer isso na prevenção do esgotamento dos professores, exatamente, certo? exatamente. Você pode fazer isso numa educação de pais, isso só no campo escolar, Só no campo escolar, né? isso. Olha, Tem o campo hospitalar, né, trabalhando tanto com quem cuida, né, com os profissionais, exato, porque às vezes a gente pensa assim no paciente, na família do paciente, mas e quem cuida de quem cuida do paciente? O com os médico, o familiares, enfermeiro. com os profissionais, com a própria pessoa que às vezes está ali no hospital. No campo, por exemplo, né, uma área de bastante emergência nos últimos anos na psicologia, a psicologia do esporte. Né? Então, nas Olimpíadas, isso apareceu muito, né? Muito, né? Quantos atletas de alto rendimento agradeceram o suporte, né? Que receberam, a escuta e tudo mais dos profissionais de psicologia. Isso, né, apareceu bastante, vem aparecendo já há alguns anos, mas nas Olimpíadas fica mais perceptível, né? Muita gente em nível de esgotamento No também. nível de esgotamento, E né? que antes era escondido ou não era falado, sei lá, ou com mais cuidado, mas as pessoas estão falando, né? Principalmente atletas de alto rendimento, que vivem daquilo. E que admitir aquilo pode ser um problema de carreira futuro, mas se é porque tá falando, é porque tá no limite do limite, né? Exatamente. Então, assim, são esses espaços que a gente vai vendo que sim, que há vários projetos, assim, há área e possibilidades de atuação, né? Onde há gente, Ah, é é verdade. possível trabalhar e pensar prevenção e promoção, né, de saúde mental das mais diferentes formas, que não precisa ser só numa forma individualizada, pode ser pensando, né, tanto individual quanto em grupos, mas também pensando outras formas, às vezes, né? Seja num trabalho a longo prazo dentro das empresas, dentro das escolas, dentro a gente fala bastante dos hospitais, mas também tem a psicologia do tráfego, né? Que vai trabalhar, por exemplo, com a questão do trânsito, né? Então, Psicologia do tráfego, tráfego? Como assim? só para te ter uma ideia, a gente tem pelo Eu Conselho conheço engenheiro de tráfego, professor. não, Agora, tem psicologia do tráfego. psicologia do tráfego. Só pra você ter uma ideia, tem o Conselho Federal de Psicologia regulamentou já, né? Isso vai mudando, vai se atualizando, 13 áreas diferentes na psicologia. Né? Fora essas que ainda estão, né, sempre surgindo novas, né? Mas 13 áreas, entre elas tem psicologia do tráfego, que vai trabalhar, né, com o estudo do trânsito, não só com aquela aplicação, que também é importante, né, da avaliação, aquela avaliação quando as pessoas vão tirar a carteira de motorista, sim. né? Então também inclui isso, mas também inclui o estudo do impacto do trânsito na vida das pessoas, né? Que trabalha junto com engenheiros do trânsito e do tráfego também, né? Então tem Por exemplo, o comportamento das pessoas atrás do volante muda. completamente, Né? né? Um exemplo, é muito difícil acontecer, mas vamos lá. Mas se você tá numa fila, ninguém mais quase tá em fila hoje, né? Mas se você tá numa fila, uma pessoa invade a tua frente, você não sai empurrando ela e você diz, olha, nós estamos em fila, você procura uma abordagem, né, e tal. Agora, eu não sei como que o carro muda as pessoas, e deve mudar psicologicamente, claro, né? Porque elas se sentem encorajadas a Mega poderosa. mega poderosas e falam coisas assim, absurdas, né? Aí vira um instrumento quase, muitas vezes, Letal, né? não. Toda semana você vê brigas de trânsito que acabam em morte usando o carro como arma, atropelando ciclistas, motociclistas, propositalmente e assim, umas coisas, né? Sim. Quer dizer, tem explicação, né? Então, Mas assim, hoje a gente tem, né, muitas áreas, né, que vão trabalhar, né, pensando aí não só comportamentos das pessoas,